Deus abençoe a todos. Já compartilhei a minha primeira mensagem sobre as profecias da volta de Jesus Cristo. E já diz que, nesta mensagem, o povo de Israel tem passado por um processo desde a independência de Israel em 1948 até a volta de Jesus Cristo. Este processo é sobre a fé deles em Deus, que está passando do incompletude para o completude. E Deus empregou o capítulo 66 ao capítulo 70 da Bíblia para implicar esse processo. Os capítulos de Êxodo 16 a Êxodo 20 são os capítulos 66 a 70 da Bíblia. Do capítulo 66 ao 69, a viagem do povo de Israel foi descrita. Eles partiram de Elim e chegaram ao deserto do Sinai. O versículo 1948 da Bíblia, Êxodo 15, versículo 27, implica a independência de Israel. Finalmente, no capítulo 20, Deus proclamou a lei judaica, que implica que Deus renovará o concerto com Israel no reino de 1000 anos de Cristo. O mais importante de tudo é a independência de Israel, que serve como um marco histórico que marca o início de todo o processo. Vamos revisar as profecias de Jesus sobre o avivamento de Israel em Mateus 24, versículo 32 a 33. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. O que Jesus disse sobre os ramos da figueira tornando tenros e as folhas brotando se refere ao avivamento de Israel. E mais tarde descobrimos que o versículo 1948 da Bíblia implica a independência de Israel em 1948. O versículo 1948 da Bíblia. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Após a mensagem anterior sobre as profecias da volta de Jesus Cristo, esta mensagem falará sobre as portas que Jesus Cristo tem de passar antes que ele venha. As palavras às portas, que Jesus mencionou em Mateus 24, versículo 33 também está na forma plural em grego. Portanto, deve-se a significar mais de uma porta. Segundo a minha mensagem anterior, sabemos que alguns eventos históricos judeus estão escondidos no Gênesis e no Éxodo. De facto, ainda existem alguns eventos mais importantes a serem revelados nesta mensagem. Esses eventos estão implícitos no início de cada capítulo, do capítulo 66 ao capítulo 69 da Bíblia. Vamos dar uma olhada para esses versículos. O versículo 1 do capítulo 66. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Este versículo resume a parte inicial da viagem de Elim ao deserto do Sinai. Versículo 1 do capítulo 67. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Este versículo resume a parte do meio da viagem de Elim ao deserto do Sinai. Versículo 1 do capítulo 68. Jetro, sacerdote do Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Este versículo descreve um assunto individual sobre Jetro, o sogro de Moisés. Versículo 1 e 2 do capítulo 69. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Este versículo resume a última parte da viagem de Elim ao deserto do Sinai. Os números ordinais dos versículos acima na Bíblia são 1949, 1985, 2001 e 2028 a 2029.
Estes versículos podem implicar os eventos históricos judaicos no ano de 1949, 1985, 2001 e 2028 a 2029. Percebe-se que os anos 2028 a 2029 ainda não chegaram. Isso pode predizer um evento histórico importante sobre o povo judeu a ser realizado nesses 2 anos. De facto, os eventos importantes relacionados aos judeus que aconteceram nos anos de 1949, 1985, 2001 e 2028 a 2029 são as 4 portas pelas quais Jesus Cristo passou antes de sua volta. Estes eventos são as portas a que Jesus Cristo se referiu em Mateus 24, versículo 33, nas quais se diz que o avivamento de Israel é o marco da volta de Jesus Cristo. Dessas 4 portas, Jesus já passou por 3 delas e está a passar a última porta em breve. Cada vez que passava por uma porta, Jesus queria avisar ao mundo que viria em breve. Para provar o que eu disse, vou explicar mais a seguir. Em primeiro lugar, vou mostrar algo sobre a história judaica moderna. Quando pesquisar na internet, pode-se encontrar os eventos históricos importantes nos anos de 1949, 1985 e 2001. Os 2 primeiros estão intimamente relacionados aos judeus. O ano 1949. A Primeira Guerra no Oriente Médio. Esta guerra começou logo depois da independência de Israel em 1948 até março de 1949. Israel venceu a batalha. O ano 1985. Operação Moisés e Operação Josué. Operação Moisés refere-se à transferência de judeus etíopes do Sudão para Israel durante a Grande Fome em 1984. Essa ação foi nomeada após o personagem bíblico Moisés. A operação começou em 21 de novembro de 1984 e terminou em 5 de janeiro de 1985, com o objetivo de transferir 8.000 judeus etíopes do Sudão para Israel. A Operação Josué também foi uma operação de resgate em 1985, que 800 judeus etíopes foram resgatados do Sudão e transferidos para Israel. O ano 2001. Parece que nenhum evento histórico importante sobre os judeus foi encontrado neste ano. No entanto, quando lemos o versículo 2001, é notado que o seu conteúdo difere dos outros versículos do início do capítulo 66, 67 e 69. Os outros 3 versículos descrevem a jornada do povo de Israel depois de acampar em Elim, enquanto o versículo 2001 menciona apenas o sogro de Moisés ouvido de como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Este é um ponto importante a lembrar. Como o que eu mencionei na minha mensagem anterior, as profecias de volta de Jesus Cristo. O termo Egito não é necessariamente um lugar histórico ou geográfico fixo, mas um lugar onde o povo de Israel se refugia ou procura refúgio. Segundo as estatísticas da população global de hoje, por volta de metade do povo judeu vive atualmente nos Estados Unidos. Entre todas as cidades do mundo, Nova York tem a maior população de judeus. Por isso, hoje em dia, os EUA são o Egito moderno para o povo de Israel. A chave para entender a implicação do versículo 2001 da Bíblia está na palavra Egito, que transfere o lugar da implicação de Israel para Egito. Em 2001, não existiu nenhum grande evento histórico que aconteceu em Israel. Mas no Egito moderno, Estados Unidos, houve um evento significativo que influenciou muitos judeus no exterior. Este evento foi um ataque terrorista ao Centro de Comércio Mundial em Nova York em 11 de setembro. Como se pode ver, o primeiro versículo de cada um desses 3 capítulos implicou eventos históricos importantes para os judeus, que influenciaram milhares de pessoas de Israel. Já foi mencionado na mensagem anterior que a história do Israel moderno começou, em termos de predição, do capítulo 66 ao capítulo 70 da Bíblia. Para o povo de Israel,
A viagem do capítulo 66 ao capítulo 70 é um processo que vai do incompletude ao completude. Cada capítulo neste processo é como um dos 4 etapas. E Deus arranjou um evento histórico de importância no início de cada etapa. Cada evento é como uma porta que leva à próxima etapa. Portanto, todos esses eventos são as portas pelas quais Jesus Cristo está passando. Deus está a levar o povo de Israel ao destino. O versículo 1949 e o versículo 1985 nos fornecem informações sobre o povo de Israel e a sua viagem de Elim ao deserto do Sinai. Então esses versículos implicam os eventos que aconteceram em Israel. O versículo 2001 não mencionou a viagem do povo judeu, mas mencionou outra coisa que incluiu a palavra Egito. Então este versículo implica o evento que aconteceu no Egito moderno, que também tem grande impacto em numerosas pessoas de Israel. Esse é o ataque do 911. Os eventos implicados acima nos capítulos 66, 67 e 68 já têm acontecido, mas a implicação mais interessante é que ainda não chegou. Vamos examinar o capítulo 69. Este capítulo é o último capítulo do processo pelo qual o povo de Israel vão passar em breve. Pode-se notar que os versículos no começo deste capítulo descreveram um pouco mais do que os capítulos anteriores. Versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Versículo 2. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Versículo 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Cada um dos 2 primeiros versículos do capítulo 69, semelhante ao dos capítulos 66 e 67, descreve a viagem do povo de Israel de Elim ao deserto do Sinai. Por isso, deve-se implicar evento histórico a acontecer em Israel no ano do número ordinal do versículo mesmo. Esse evento deve ser a 4ª porta pela qual Jesus Cristo passará em breve. Como se pode notar, existem no total 2 versículos no início deste capítulo para descrever a viagem do povo de Israel. Esses 2 versículos são o versículo 2028 e o versículo 2029 da Bíblia, portanto, implicam que esse evento futuro ocorrerá em 2028 e 2029. Em outras palavras, haverá um evento significativo a ser realizado em Israel em alguns anos, e esse evento durará 2 anos. Este evento futuro significa que Jesus Cristo passará pela 4ª porta, a última porta. Como prevê-se que esse evento aconteça só um pouco antes da volta de Jesus Cristo, podemos também adivinhar o que é. Segundo a Bíblia, o 3º templo judaico deveria ter sido construído antes da volta de Jesus. Portanto, esse evento provavelmente será a construção do 3º templo judaico. E vai durar 2 anos. Vale a pena mencionar que, segundo a minha mensagem anterior, todos os verdadeiros cristãos que vivem no mundo, ou seja, a Igreja, serão arrebatados em 2031. Isso significa que logo após Jesus Cristo passar pelas 4 portas em 2029, ele descerá e pegará a igreja inteira para encontrá-lo no ar. Portanto, o intervalo de tempo entre 2030 e 2031 é muito importante porque Jesus Cristo está a chegar muito perto de nós nesse período e o período de graça terminará em breve. O versículo 2030 e 2031, que são os mesmos que Êxodo 69, versículo 3 a 4, tem algumas palavras significativas. Nesses 2 versículos, além da palavra águia para implicar o arrebatamento, ainda tem outras palavras-chave como Moisés subiu a Deus, o povo de Israel e Egito. Tudo isto faz-nos pensar nas 2 testemunhas e outras coisas relacionadas em Apocalipse 11. Assim,
Consideramos possível que esses dois versículos também implicará alguns eventos importantes que ocorrerão em 2030 e 2031. A palavra Moisés aparece no versículo 2030. Em Apocalipse 11, as duas testemunhas devem ser Moisés e Elias, pois ambos apareceram no Novo Testamento com Jesus na mesma montanha. Essas duas testemunhas aparecerão na primeira metade da tribulação para profetizar por 1260 dias. Para a interpretação dessas duas testemunhas, elas devem ser uma ou duas organizações de Israel. Não é uma organização ordinária, mas uma organização que pode pregar as palavras de Deus e também profetizar. Eles têm o poder de atacar aqueles que querem fazer mal a eles, e atingir a terra com todos os tipos de pragas. É provável que eles sejam chamados de extremistas religiosos. Além disso, encontramos a palavra-chave Egito no versículo 2031. A expressão com Egito no versículo é bastante semelhante à do versículo 2001. Portanto, é muito provável que um grande evento acontecerá nos Estados Unidos antes do arrebatamento durante o intervalo de 2030 a 2031. Deus planeava atacar o Egito moderno antes da volta de Jesus, em um esforço para instar o povo de Israel a deixar os Estados Unidos e retornar à sua pátria, e mais importante, acreditar em Jesus Cristo. Até aqui, já mostrei as provas para as portas pelas quais Jesus Cristo está a passar. Do capítulo 66 ao capítulo 69, o evento histórico implícito no versículo de cada capítulo a lembrar o mundo inteiro. Jesus Cristo está a voltar em breve, e para pedir às pessoas do mundo que eles acreditem em Jesus Cristo o mais cedo possível antes do período de carência, que é a única maneira de evitar ser afligidos pela tribulação vindoura. Penso que você ainda se lembra de Mateus 24, versículo 33. Igualmente, quando ouvides todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Em resumo, as 4 portas pelas quais Jesus Cristo está passando estão listadas a seguir. A primeira porta. Israel venceu a primeira batalha da Guerra do Oriente Médio em 1949. Implícita no versículo 1949 da Bíblia. A segunda porta. A ação da Operação Moisés e da Operação Josué em 1985. Implícita no versículo 1985 da Bíblia. A terceira porta. O ataque do 9/11 em Nova York, no qual as duas torres do Centro de Comércio Mundial foram derrubadas e a vítima ficou em torno de 3.000. Implícita no versículo 2001 da Bíblia. A quarta porta. Este evento acontecerá em 2028 e 2029. É provável que seja a construção do terceiro templo judaico. Até agora, Jesus Cristo tem passado pelas primeiras 3 portas e vai passar pela última em breve. Regozijem-se e alegrem-se em Deus, o nosso Senhor está voltando. De facto, a segunda e a terceira porta envolvem algumas profecias na Bíblia, por isso penso que é necessário para explicá-las em detalhes. Quanto ao evento da segunda porta, a Bíblia profetiza há muito tempo no Antigo Testamento. Sofonias 3, versículo 10. Desde além dos rios da Etiópia os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Aqui, o lugar que se refere a desde além dos rios da Etiópia é o Sudão. A Operação Moisés e a Operação Josué cumpriram as profecias feitas por Sofonias. A população local com relação de sangue judaica no Sudão foi trazida de volta a Israel. Após a segunda porta, vamos dar uma olhada para a terceira porta. A palavra-chave no versículo 2001 que implica a terceira porta é Egito. Antes de examinar o Egito neste versículo com mais detalhe, eu gostaria de levá-lo ao Apocalipse da Bíblia,
para ter uma impressão sobre a grande cidade de Babilônia. Vamos ler Apocalipse capítulos 17 a 18. Quais são as características dela? Várias características da grande cidade de Babilônia nestes dois capítulos são encontradas e listadas a seguir. 1. Os reis da terra cometeram adultério com ela. 2. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis da terra. 3. Os comerciantes da terra enriqueceram com seus excessos luxos. 4. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. 5. Saia dela, meu povo, para que você não participe dos pecados dela. 6. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Uma das características mais importantes da grande cidade da Babilônia é: domina os reis da terra. Ao julgar pelo significado literal, essa cidade parece ser a capital de um grande império. Segundo a minha primeira mensagem, a informação escondida na Bíblia nos mostra que Jesus Cristo descera e encontrara a igreja no ar cerca de 2 anos depois de ter pisado a última porta em 2029. É possível que um grande império assim surja neste mundo em poucos anos? Ouvi dizer que a grande cidade de Babilônia se refere às regiões erradas. De facto, nos próximos 10 anos, é muito difícil para um império ou um novo país surgir e dominar outros países do mundo por meio da religião. Além disso, é ainda mais difícil resolver todos os conflitos religiosos e alcançar a unidade religiosa em todo o mundo em uma década. Por isso, essa opinião é inválida. Apesar disso, nesta altura existe alguma organização ou entidade internacional responsável por tratar assuntos internacionais? Sim, essas são as Nações Unidas. A Wikipedia define as Nações Unidas da seguinte maneira: as Nações Unidas são uma organização intergovernamental que visa manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, obter cooperação internacional e ser um centro de harmonização das ações das nações. É a maior e mais poderosa organização intergovernamental do mundo. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial em 1945, com o objetivo de impedir futuras guerras, sucedendo a ineficaz Liga das Nações. O sistema da ONU baseia-se em 5 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado da ONU. 4 dos 5 principais órgãos estão localizados na sede principal da ONU em Nova York. O Tribunal Internacional de Justiça está localizado em Haia. Pela definição da ONU, você conhece o núcleo da ONU em Nova York, que também é uma cidade muito próspera no Egito moderno, os EUA. A seguir, estão as 8 principais cidades do mundo com a maior população judaica. Estas 8 cidades são Cidade de Nova York, Jerusalém, Los Angeles, Tel Aviv, a área da Baía de São Francisco, Chicago, Paris e Boston. Obviamente, a cidade do mundo com a maior população judaica é Nova York, que é o dobro da cidade de Jerusalém. Comercialmente, Nova York também é o centro de troca comercial global e o maior centro comercial mundial fica em Nova York. Quando a grande cidade da Babilônia é punida, a Bíblia diz que ninguém mais compra as suas mercadorias. De facto, hoje em dia as pessoas que pretendem fazer uma grande fortuna raramente escolhem comprar e vender aqueles bens tangíveis, que são descritos nos versículos. Hoje em dia as pessoas vão para negociação de ações. E a palavra mercadorias é o sinônimo de stock. No final, as bolsas de valores da grande cidade da Babilônia entrarão em colapso total. Para instar o povo de Israel a deixar o moderno Egito, Deus terá que lidar com Nova York em primeiro lugar. Além disso, a grande cidade da Babilônia costumava cometer adultério com os reis da terra.
De facto, cometer adultério não se refere necessariamente à infidelidade da religião. Infidelidade religiosa significa ter aceito o Deus verdadeiro e depois se voltar para outro Deus falso. Isso é chamado de adultério. A Bíblia chama-lhe cidade de Babilônia, portanto parece que ela nunca realmente aceitou o Deus verdadeiro. Então esse tipo de adultério não pode ser adultério religioso. Vamos ler um versículo em Isaías 23, versículo 17. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Na Bíblia hebraica, a frase ter comércio com ou prostituir-se é vezanatá, que significa cometer adultério. Segundo este versículo, conhecemos a frase ter comércio com às vezes significa prostituir-se ou cometer adultério na Bíblia. O facto de a grande cidade da Babilônia cometer adultério com os reis da terra provavelmente será comercializado com os reis da terra. No entanto, ter comércio com não significa exatamente cometer adultério. Caso contrário, Jesus não teria elogiado os 2 homens que haviam negociado com os 5 talentos e 2 talentos. O comércio de adultério deve ser ilegítimo. Nas últimas décadas, foram descobertos alguns casos sobre as corrupções dos funcionários da ONU nos setores comerciais, enquanto outros casos semelhantes podem ser desconhecidos. Do outro lado de Nova York, em Wall Street, também é possível que exista algum comércio ilegal com alguns países para conspirar e se beneficiar da manipulação dos mercados. Essas transações antiéticas devem ser chamadas de adultério. Vamos ler um versículo em Efésios 5. Por isso você pode ter certeza, nenhuma pessoa imoral, impura ou gananciosa, um homem como esse é um idólatra, tem alguma herança no reino de Cristo e Deus. Jesus diz em Mateus 16, versículo 26. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Jesus diz isso como se estivesse falando com o povo ganancioso nos últimos dias antes da volta dele, pois o que ele diz a seguir é: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Com o objetivo de instar o povo de Israel a deixar a grande cidade de Babilônia, Deus também chamou o povo de Israel em Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Obviamente, Deus não gosta que o povo de Israel habite nesta cidade. Em vista disso, Deus dará ao povo de Israel alguns sinais para exortá-lo a deixar esta cidade antes de ela receber os castigos descritos em Apocalipse 18. Em resumo da análise acima, a grande cidade da Babilônia é Nova York. Deus fez a grande cidade da Babilônia para ser atacada, com o propósito de instar o povo de Israel a deixar a cidade. É provável que Deus tenha escolhido o dia 11 de setembro com uma razão, pois esse dia é 7 dias antes do Ano Novo Judaico em 2001. Deus deixou o povo de Israel se lembrar de sua pátria, esperando que retornassem à sua terra natal. O ano de 2001 foi predeterminado há muito tempo, pois esse evento está implícito no versículo 2001 da Bíblia, Êxodo 18, versículo 1. Este evento é a terceira porta pela qual Jesus Cristo tem passado. No futuro próximo, Jesus descerá aos ares. Em seguida, a tribulação de 7 anos começará em todo o mundo. Na primeira metade da tribulação, as coisas materiais se tornarão escassas, a inflação aumentará e as 2 testemunhas de Deus começarão a pregar por 3 anos e meio.
As duas testemunhas são capazes de usar todos os tipos de desastres para atacar o mundo a qualquer momento e permitir que as pessoas em todo o mundo sofram, resultando na perseguição dos judeus em todo o mundo. Além disso, todos aqueles que se recusam a receber a marca da besta são forçados a morrer de fome. Todas essas decisões, de acordo com o mecanismo dos assuntos internacionais atuais, devem ser tomadas pelas Nações Unidas. Assim, a Bíblia diz em Apocalipse 18, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Em relação à grande cidade da Babilônia, ainda existem algumas profecias da Bíblia. No Antigo Testamento, Isaías profetizou contra o Egito, Isaías 19, versículo 18. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem em língua de Canaã e façam juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma destas se chamará Cidade de Destruição. A palavra naquele dia com o contexto sobre a vingança de Deus geralmente se refere aos últimos dias. Em Apocalipse, há apenas uma cidade que receberá o severo castigo de Deus. Neste versículo, a cidade da destruição obviamente se refere à grande cidade da Babilônia durante a tribulação. As profecias da Bíblia são sempre precisas, e serão cumpridas no seu tempo. Aqui, Nova York, a grande cidade da Babilônia e a cidade da destruição, está localizada no moderno Egito, os EUA. Atualmente, o povo de Israel em Nova York ainda vive confortavelmente nesta cidade, e não encontra motivos para a deixar, apesar do ataque do 9/11 em 2001. Talvez eles comecem a pensar em deixar a cidade quando Deus atacar os EUA novamente pouco antes da tribulação. Contudo, de acordo com as palavras dos profetas no Antigo Testamento, o povo de Israel no moderno Egito ficará sem esperança nos últimos dias. Lembra-se como o povo de Israel saiu do Egito em Êxodo? Tinha havido 10 pragas afligidas pelos egípcios por Deus quando Moisés levou o povo de Israel para fora do Egito. Da mesma forma, também há 10 pragas nos últimos dias para forçar o povo de Israel a sair dos EUA. Onde é que podemos conhecer as 10 pragas nos últimos dias? Vamos dar uma olhada em Apocalipse 6. Em Apocalipse, do capítulo 6 ao 7, o Cordeiro abriu 6 selos, um por um. No início do capítulo 8, o Cordeiro abre o 7º selo, e logo a seguir 7 trombetas são dadas aos 7 anjos diante de Deus. Os resultados da abertura dos 7 selos estão resumidos da seguinte forma. O primeiro selo, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O segundo selo, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O terceiro selo, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O quinto selo, foi visto debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram.
o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O sétimo selo, foi visto os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. À primeira vista desses 7 selos, notamos: o primeiro selo. Cavalo branco significa que Jesus Cristo aparece, a paz temporária na terra, apesar das situações de tensão internacional. O terceiro selo. O cavalo preto significa a escassez global de alimentos e materiais médicos, resultando no aumento dos preços. O quinto selo. Os chamados debaixo do altar das almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles mantiveram. O sétimo selo. Os 7 anjos receberam 7 trombetas. Quando estudarmos cuidadosamente, o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo selo não são realmente pragas. O cavalo vermelho no segundo selo, o cavalo pálido no quarto selo e a queda das estrelas à terra no sexto selo são as pragas reais. A seguir, vamos estudar as trombetas em Apocalipse 8. Os resultados de tocar as 7 trombetas estão resumidos da seguinte forma. A primeira trombeta. Houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta. Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A terceira trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta. Foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. A quinta trombeta. Foi visto uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. A sexta trombeta. Os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates foram soltos. Os 4 anjos estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, e as 2 testemunhas subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. A sétima trombeta. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. As 7 trombetas são todas pragas. As 4 primeiras trombetas podem destruir 1/3 das coisas na terra. As pragas maiores são as 3 últimas. Ao adicionar as 7 pragas das trombetas e as 3 pragas dos selos, pode-se encontrar 10 pragas em total. Depois que o 7º anjo tocou a trombeta, o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Chegou a hora de julgar os mortos e de recompensar os seus servos, os profetas e os seus santos e aqueles que reverenciam o seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir aqueles que destroem a terra. Por meio dessas 10 pragas, Deus fará o povo de Israel fugir do moderno Egito.
no futuro próximo. Até agora, talvez algumas pessoas ainda estejam céticas quanto às 4 portas pelas quais Jesus Cristo está passando. Então, existe alguma outra informação da Bíblia que possa apoiar a minha opinião? Sim. Sabemos que Jesus Cristo está a chegar em breve. Em toda a Bíblia, a frase "Eu estou chegando em breve" aparece apenas 4 vezes, apenas em Apocalipse. Esta frase na Bíblia original é Ershomai Tashi. Eles são os mesmos nos 4 versículos seguintes, apesar das traduções em português serem um pouco diferentes. Apocalipse 3, versículo 11, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22, versículo 7, Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 12, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 20, Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Quando comparar esses 4 versículos com os eventos das 4 portas, você os encontrará maravilhosamente combinando um com o outro. Apocalipse 3, versículo 11, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Israel venceu a primeira batalha da guerra no Oriente Médio. Apocalipse 22, versículo 7, Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A ação da Operação Moisés e da Operação Josué. Apocalipse 22, versículo 12, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No ataque do 911 em Nova York, as 2 torres do WTC foram derrubadas e a vítima ficou em torno de 3.000. Apocalipse 22, versículo 20, Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Esse evento ainda não aconteceu, mas logo depois Jesus voltará e a tribulação de 7 anos começará. Em Mateus 10, versículo 34, Jesus disse, Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Obviamente, esses 4 versículos que contêm frases de sentido cedo venho já responderam aos eventos das 4 portas pelas quais Jesus Cristo está a passar. A resposta à primeira porta, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A incentivar o povo de Israel a continuar vencendo. Em qualquer situação pelo poder de Deus. A resposta à segunda porta, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus abençoa aqueles que trazem o povo de Israel de volta para a sua pátria, pois esta ação já foi profetizada. A resposta à terceira porta, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus é justo. As más ações serão mal recompensadas. A grande cidade da Babilônia foi muito recompensada por suas más ações que as pessoas podem não conhecer. A resposta à quarta porta, Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Jesus voltará logo depois de passar pela 4ª porta, então não há outra resposta para além disso. Desde o início desta mensagem, temos discutido as portas pelas quais Jesus Cristo está a passar antes de sua volta. De facto, a descrição de Jesus batendo na porta também é mencionada apenas em Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 3 sobre a última das 7 igrejas na província da Ásia. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele, e ele comigo. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que as 7 igrejas no Apocalipse implicam 7 tipos de igreja em 7 épocas diferentes, e a igreja de Laodiceia é a última delas.
Em todas as 7 igrejas, Jesus Cristo apenas bateu na porta da igreja de Laodiceia, provavelmente porque esta igreja permanecerá até a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está a bater às portas, e quase chega na última porta. Ele está a pedir aos crentes que abram seus corações para Ele, que se encham com Ele em vez de coisas mundanas. Ao mesmo tempo, Ele está a pedir aos incrédulos que obtenham salvação, que tenham a última chance de acreditar e sejam salvos e isentos da ira do Cordeiro. Esta ira do Cordeiro é a tribulação de 7 anos. Pois será difícil ser salvo na tribulação de 7 anos. As pessoas na tribulação somente podem ser salvas mantendo o testemunho e a palavra de Deus, cujas consequências levarão à morte dos seus corpos carnais. O espírito deles subirá ao mar de vidro diante do trono de Deus. Eles serão ressuscitados no final da tribulação. Essa é a primeira ressurreição, e eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Aqueles que já são cristãos também devem abrir os seus corações para permitir que Jesus Cristo entre, e manter uma estreita relação com Ele. Eis que desde a independência de Israel, Jesus Cristo já passou por 3 portas e está a preparar a passar pela última porta, que terá lugar em 2028. A verdade desta profecia se manifestará quando grandes eventos acontecerem em Israel em 2028 e 2029. Profecias de Deus verdadeiro, não importa o que sejam, serão cumpridas no devido tempo. Oxalá esta mensagem possa fazer todos os cristãos alertas sobre a volta do Nosso Senhor, com um coração alegre, esperando o seu aparecimento. Sobretudo, desejo que todos os meus amigos que ainda não crerão em Jesus Cristo ficariam dispostos a aceitar a salvação e o amor de Deus, e estejam livres da ira vindoura.